Bora cuidar da sua vida! Afinal, quem cuida da sua vida e não da do outro é muito mais feliz. E vamos combinar que gente feliz não dá trabalho. Seja muito bem-vinda, muito prazer. Eu sou a Catita Kodama, especialista em liderança feminina e eu liberto empresárias do medo de falar em público. Essa série que eu tô gravando, ela terá 40 episódios e é muito especial, você já vai entender o porquê. Eu comecei a refletir muito sobre o número 40, porque ele representa várias situações, várias coisas na Bíblia, e isso começou a me incomodar de uma forma que eu falei, eu preciso fazer algo com esse número 40. E eu resolvi fazer essa série que se chama 40 Dias de Fé. E o herói da fé que foi escolhido para representar toda essa série foi Moisés. Moisés que foi um grande herói, ele foi extremamente perseverante, ele foi extremamente resiliente, ele é um exemplo, ele me inspira muito com a sua superação e eu tenho certeza que ele vai trazer com a sua história muitas reflexões e muitos aprendizados para nós mulheres, principalmente para você mulher empresária que quer se libertar aí do medo de falar em público. Você já vai entender o porquê. Então seja muito bem-vinda a essa série que foi construída com muito carinho, com muito amor. E bora, chega de conversa e vamos direto pro assunto. Então vamos lá, por que eu escolhi Moisés? Por que Moisés foi o escolhido para essa série? Tô com minha cola aqui, tá? Então tem horas que eu vou olhar para cá, tem horas que eu vou olhar para cá, porque eu tô com a minha cola no computador e Bíblia na mão, tá bom? Se você quiser, e é muito importante você ter a sua Bíblia, seja ela física ou seja ela digital, tenha ela no momento que você for assistir a série, o seu episódio, para que você possa acompanhar também com os versículos que eu vou trazer aqui, tá bom? Então bora lá. Então agora eu vou dar uma olhada aqui na minha cola, beleza? Por que então que o Moisés foi o escolhido? Porque ele tem uma história muito parecida, muito semelhante a muitas de nós. E eu tenho certeza de que, assim como foi para mim, você vai com certeza se identificar e aprender muito com essa história. Por quê? Você já vai entender o porquê. Então vamos começar lá do começo, que está em Êxodo, tá? Então abre a sua Bíblia lá em Êxodo, que a gente vai começar realmente do princípio da história de Moisés, como tudo começou. Moisés nasceu hebreu. E ele foi criado por uma pessoa no Egito, ou seja, ele foi criado nos costumes, na cultura egípcia. E essa é só a primeira parte em que ele teve aí uma perda de identidade. Então bora lá, vamos começar com passagem bíblica. Abra sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 1, versículo 8. Vamos ler? Bora lá. Levantou-se sobre o Egito um novo rei que não conhecia nada sobre a vida de José. José também foi um grande herói da fé e ele era o anterior rei do Egito antes que esse faraó tivesse ali o trono, assumisse o reino lá em Egito, tá bom? Então, eu não vou falar sobre José, o foco aqui é Moisés, então vamos dar continuidade. E aí, esse mesmo rei, ele vendo que o povo dos filhos de Israel, que eram a tribo aí do José, que aconteceu? Esse povo ele se tornou muito numeroso e acabou que, além de tão numeroso que ele ficou, ele acabou se tornando também mais poderoso do que o próprio povo do Egito. E aí esse rei começou a tomar algumas decisões, assim, umas medidas um tanto quanto drásticas, que a gente vai ler aqui em Êxodo 1, 10. Então lá, capítulo 1, versículo 10. Bora lá. Vinde, tomemos sábias medidas a fim de impedir que ele cresça ainda mais. Pois do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós para depois deixar nosso país assolado. Então vejam, era um rei que ele acabou de assumir e vendo a situação que estava o Egito, ele viu que se ele não tomasse medidas drásticas, ele ia acabar sendo dominado pelo povo hebreu, o povo de Israel. E aí ele começou a tomar essas medidas drásticas. E aí vamos ver o que tem lá em Êxodo 1,16. Bora lá, capítulo 1 ainda, versículo 16. Quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai o sexo das crianças. Se for menino,
matai-o. Se for menina, deixai-a viver. Ou seja, ele mandou matar todos os bebês que tivessem o sexo masculino. Se fosse menino, era para matar. Só que, o que aconteceu? As parteiras eram tementes a Deus e acabaram não fazendo o que o rei estava ordenando. E lá em Êxodo, ainda no capítulo 1, versículo 22, está escrito assim, ó: certo dia, entretanto, ordenou o faraó a todo o seu povo: a todos os meninos que nascerem aos hebreus lançareis no Nilo, mas a todas as meninas deixareis viver. Ou seja, ele foi tomando ainda outras medidas, porque vendo que talvez não estivesse funcionando, ele pegou e adicionou isso aqui, tá? E aí foi nesse período que nasceu Moisés, bem nessa coisa toda que estava acontecendo lá no Egito. E era um menino bonito, era um menino saudável, e a sua mãe, sabendo de tudo isso que estava acontecendo, escondeu ele por 3 meses, mas aí chegou um momento que ela não conseguia mais esconder. E aí ela fez o quê? Ela colocou ele num cesto e soltou no rio. E aí a irmã de Moisés ficou só observando de longe para ver para onde que o cesto ia, o que ia acontecer. O cesto parou ali na beira do rio, e aí, nesse mesmo momento, a filha do faraó estava descendo para o rio para se lavar com as suas criadas, as suas servas. Observando que tinha um cesto ali, ela ordenou para suas criadas que fossem lá ver o que tinha lá dentro do cesto. A hora que elas abriram e viram que tinha um menino, a filha de Faraó foi lá ver e ela imediatamente entendeu que era um hebreu, uma criança hebreia. Aí a irmã do Moisés, que estava ali observando, prontamente viu que a filha do faraó pegou ali o cesto e a criança, foi e se aproximou e perguntou para ela, falou: você não quer que eu traga aqui uma mulher hebreia para que ela cuide, para que ela crie essa criança para a senhora? E ela imediatamente, a filha de faraó, falou: sim, traga, por favor. E aí, sabiamente, a irmã de Moisés trouxe quem? A própria mãe de Moisés, que foi quem criou Moisés até uma determinada idade. E aí, depois dessa determinada idade, ela acabou deixando Moisés com a mãe adotiva, que era a filha de Faraó, para que ela criasse Moisés. Nesse primeiro trecho da história, que foi como tudo começou, nós entendemos que Moisés nasceu como hebreu, e aí, por tudo que estava acontecendo ali no Egito, enfim, a mãe, com as melhores das intenções de salvá-lo, de protegê-lo de tudo isso, colocou ele num cestinho lá no rio e ele acabou sendo encontrado, olha só que ironia do destino, pela filha do faraó, que ordenou que matasse todos esses meninos, e acabou sendo criado dentro dos costumes e da cultura como um egípcio. Eu tirei alguns aprendizados, algumas reflexões muito importantes nessa primeira parte da história de Moisés que eu quero compartilhar com vocês. A primeira delas é que Moisés teve um período de grande opressão do seu povo e mesmo assim Deus tinha um propósito muito especial para a vida dele. Isso significa que, por mais que estejamos passando por dificuldades, por desafios nas nossas vidas, muito provavelmente tudo isso faz parte do processo para que nós nos mantenhamos firmes, para que nós possamos aprender, nos fortalecer para aquilo que Deus tem como propósito para a nossa vida. Outro ponto é a coragem e a fé da mãe de Moisés. Porque, primeiro, coragem de arriscar a própria vida, de esconder o seu filho, e a segunda é ter fé em Deus, mesmo com todos os riscos que ela corria, ela colocou Moisés no cesto e era a única, vamos dizer assim, saída que ela encontrava para manter, para salvar a vida do filho. E o terceiro aprendizado é que Moisés foi criado em 2 mundos diferentes, o egípcio e o hebreu. E apesar de parecer muitas vezes contraditório, algumas situações que acontecem com as nossas vidas, nós precisamos entender que isso faz parte daquilo que está sendo preparado para a nossa história, para o nosso legado, para aquilo que Deus tem de propósito para nós e que é muito maior, que é muito grandioso, é algo que nós não conseguimos nem imaginar nem mensurar. Então, fica tranquila, muitas vezes tem muita coisa acontecendo que você fala, não faz o menor sentido, não estou entendendo nada, para que isso está acontecendo comigo? Mas tudo isso faz parte daquilo que Deus está construindo para a sua vida. Com base nesses ensinamentos, eu te convido a olhar para dentro e refletir.
para que você possa agradecer mais e reclamar menos, por mais desafiadora que seja a situação que você esteja passando. Eu não faço ideia pelo desafio que você esteja passando, a dificuldade que tem aí te tirado o sono, mas lembre-se de agradecer. Na Bíblia mesmo diz: em tudo dai graças, por maior que seja aí a situação que esteja acontecendo com você. Entenda, sempre vai haver o aprendizado que você vai tirar disso tudo, pode ter certeza. Eu espero de coração que essa história, essa série esteja fazendo sentido para a sua vida. Se de alguma forma ela te ajudou, te ensinou algo, já curte, compartilha com uma amiga, com alguém que você pensou durante a série aqui, o episódio, que você lembrou dessa pessoa, compartilha com essa pessoa. Se você não se inscreveu ainda, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações, porque durante 40 dias eu vou colocar um episódio novo todo santo dia, e assim que eu subir o vídeo, você vai ser notificada para não ficar de fora. Bora cuidar da sua vida e até o próximo vídeo.